Ok, tá gravando. Bom, eu vou falar então até as 8 horas, tá? São 7 horas e 40 minutos. Como nós estamos entrando, né, basicamente, nós estamos entrando no que nós chamamos de ano novo, né, que seria o 2021, e esse ano nós começamos, não é, com o portal auspicioso, e se trata, não é, de um período, um momento em que vai ficar mais a exigência, não é, a exigência intelectual vai ficar mais refinada, ou pelo menos nós vamos ter pessoas, as pessoas elas vão buscar com uma certa é que não quis, né, parecer assim grosseiro, né, mas o que acontece é que a linguagem esotérica para explicar o sentido, né, do porquê de tudo isso, ela tende a se tornar, de certa forma, desgastante com o passar do tempo. Por isso, falando em termos de nós aqui, não é, da nossa, eu não vou nem pensar no geral, estou falando mais para nós internamente aqui. Chega um momento que o simples diálogo, o simples bate-papo, ele já não satisfaz o suficiente para que a pessoa se sinta em estado de evolução. O processo de evolução ele é orgânico, né? Então a pessoa precisa experimentar internamente o efeito do processo de evoluir, senão ela migra com facilidade, né? E o interesse migra com facilidade e ela acaba ficando desgastada com o excesso de acúmulo de informação e acaba relativizando o seu próprio processo de busca interna, de atualização interna. E no final das contas ela acaba ficando isolada, individual em si própria, no seu próprio universo, no seu próprio mundo, considerando que já está tudo bem, e que ela já tem o conhecimento suficiente. E é um dos efeitos colaterais dessa nova etapa, essa primeira etapa. Um dos efeitos colaterais é justamente esse, né? Eu tenho, inclusive, já feito alguns mapas de algumas pessoas que já, né, isso já é uma coisa que já está em andamento, o desgaste em relação aos conhecimentos de modo geral, né? As pessoas, elas têm a seguinte queixa: não, eu já conheci muito, eu já sei, né, principalmente com o advento da internet, ficou acessível todas as formas de conhecimento. Então todo mundo já sabe meio que, mais ou menos, mesmo que superficialmente, de tudo um pouco. E as novidades em relação aos conhecimentos, elas são meio que repetitivas, né? Dito que tem um ditado que diz assim, que aquele que conhece um paraíso conheceu todos, né? Para pessoal que meio que faz turismo, por exemplo, acaba que as paisagens são mais ou menos meio que, né, assim, elas acabam se repetindo. Elas têm uma certa variedade, mas depois elas acabam sempre se repetindo, né? Montanhas com neves, montanhas sem neves, montanhas com árvores, montanhas sem árvores, praias com pessoas, praias sem pessoas. Então acaba ficando mais ou menos igual, né? E esse processo de saber de tudo, ter acesso a tudo, acaba que a pessoa chega à conclusão, então é isso. E no final das contas ela vem o desencanto,
né, acontece o desencanto. No relacionamento tem mais ou menos 3 fases, que é o encanto, o desencanto e o reencontro, né? O desencanto, o encanto, o desencanto e o reencontro. Então, na primeira etapa do encantamento, da descoberta das possibilidades de ter acesso a tudo, de conhecer tudo, de saber de tudo, de fazer, não é, essa simbiose de todas as informações, na primeira etapa ela gera um encantamento, não é? Assim, as pessoas ficam encantadas com as diferentes informações, a variedade de conhecimento, mas depois elas acabam descobrindo, elas acabam percebendo que é mais ou menos igual, assim, a equação final, ou seja, a conclusão daquilo é mais ou menos igual. E isso produz o desencanto. E esse desencanto provoca o individualismo, a retração e, de certa forma, a desesperança na humanidade, né? Essa, por incrível que pareça, é uma das motivações para os yogis, né? Yogis, monges, pessoas que se retiram, por exemplo, são pessoas justamente que estão numa fase de desencanto com a humanidade, né? O misantropismo, que é uma das características que predomina nesse momento, né, da humanidade, que é uma certa resistência ao contato com o humano, né? Se torna proeminente dentro dessa fase do desencanto, né? E ao mesmo tempo esse desencanto, que é o que produz um encantamento com a distância do ser humano. Por exemplo, só para dar um exemplo prático do que eu estou falando aqui, tem uma empresa americana que está reunindo fundos para produzir um aplicativo que vai criar, assim, imagens 3Ds, né? Em que você pode ter um amigo virtual, um cachorrinho virtual, um namorado, um esposo virtual, e isso pode ser, o objetivo é chegar a fazer formas holográficas, né? Você só precisa ter um smartphone que reproduz a imagem, então você pode ter a pessoa andando dentro de casa, inclusive. Não é? Então, e assim nós podemos programar a pessoa perfeita, não é? Com a forma perfeita e com o humor perfeito adaptado a você. Isso significa o quê? O extremo do egoísmo. Porque como nós vamos ter a capacidade de manipular os hologramas, então eles vão se adaptar a nós, né? E eles vão satisfazer a nossa personalidade. Isso vai dar uma sensação de bem-estar, porque não vai haver resistência. E essa cristalização do nosso comportamento impede que a autocrítica, a autoavaliação, impede que a pessoa seja obrigada a se reavaliar constantemente no contato com o outro. Então, evita-se o contato com o outro, que em alguns casos realmente pode ser efetivamente doloroso mesmo, né? Mas esse evitar do contato com o outro também cristaliza a falsa ideia de que as coisas estão em ordem. E essa situação favorável para satisfazer os nossos desejos egoístas vai ser muito efetivo, ou seja, vai dar muito certo na primeira instância. Só que, isso não resolve o problema fundamental, que é o problema do processo, que é o nascimento e a morte contínua, não é? Então, esse é o problema que vai permanecer, esse é o real problema, que é justamente a obrigação de nascer e renascer constantemente. Então, se as pessoas tiverem uma facilidade que atenue o impacto, o choque que isso produz, então o estado de coma existencial fica ainda mais
inevitável, porque, por exemplo, imagina que você tem um nascimento, isso a gente está falando joga aí 50, 100 anos na frente, mas se você tem um nascimento e desde o início você tem as situações todas favoráveis para satisfazer a si mesmo, e no final é uma vida que você foi toda organizada, é como se fosse a vida do Siddhartha Gautama. Sei quem conhece a história do Buda, os pais do Buda, o que os pais do Buda fizeram? Eles criaram o palácio, né? Eles criaram dentro do palácio uma vida perfeita para ele. E ali não tinha pessoas feias, não tinha pessoas velhas, não tinha pessoas doentes, era uma vida perfeita. E ele vivia ali dentro, nessa bolha, né? E só que a realidade continuava. Então as pessoas que eram feias eram retiradas do palácio, as pessoas doentes. E quando ele se deparou por acidente, não é, com esse fato, ele então desenvolveu a princípio, né, pelo menos a princípio, ele desenvolveu uma curiosidade, né, uma necessidade de eliminar os sofrimentos que ele via ao redor dele. E no final ele acabou até manifestando esse desencanto pela humanidade e se retirou, não é, da humanidade. E esse retiro dele produziu nele a iluminação. Então é uma das fases do processo de autorrealização, quando o ser se retira da humanidade com o desencanto com a própria humanidade. Tem um monge chamado Frei Tomás, ele escreveu um livro chamado A Imitação de Cristo. E numa das partes desse livro, ele menciona o seguinte, ele faz a seguinte colocação: sempre que estive entre os homens, menos homem voltei. Sempre que estive entre os homens, menos homem voltei. Então, essa ideia de que ao misturar-se com o outro, nós nos tornamos contaminados com o comportamento, né, infantil e egoísta dos outros, é algo que motiva os monges, motiva os yogis a se retirarem da humanidade, né, Então, apesar que é um paradoxo, apesar de acontecer, não é, um grande salto tecnológico de evolução a partir de agora, isso vai ficar cada vez mais evidente, ao mesmo tempo vai se produzir os picos de crise existenciais mais acentuados, né, que é justamente um paradoxo. Quando se faz, por exemplo, pesquisas estatísticas sobre o nível de felicidade da humanidade, nunca se registrou níveis de insatisfação e infelicidade tão alto como nós temos atualmente, né? Apesar de que não havia sistemas de registro, de rastreamento no passado, mas pelos vestígios, né, do comportamento das pessoas, da forma de viver, se verifica que o índice de insatisfação e frustração e infelicidade no momento presente tem os picos mais elevados, né? E ao mesmo tempo nunca se observou tanta fartura, tanta prosperidade na humanidade, né? Eu morei na Índia há 12 anos, então quando eu cheguei na Índia, logo que eu cheguei na Índia, o sistema de internet ainda não era tão democrático, né? Você precisaria de ir a alguns lugares, né? Tinha os cybers, né? Os cafés, os lugares que você ia para poder acessar a internet, que era mais comum nesse período, mas aos poucos, né, foi assim se democratizando o acesso à net, e dentro de pouco tempo eu sempre costumei assim, uma das coisas que eu mais gostava de fazer sempre andei descalço, né? E na Índia é muito assim comum, ninguém se importa com isso, então eu saía e andava descalço assim nas vilinhas. Tem umas vilinhas ficam no meio das árvores de figueira de bengala, então eles constroem várias casinhas assim embaixo de árvores milenares, e eu gostava de ficar andando por ali, conversando com as pessoas, interagindo com
com as pessoas, vendo o dia a dia, participando, né, assim, me misturando, sentindo mesmo a experiência de viver ali. E aos poucos eu fui vendo uma explosão com acesso aos telefones celulares, né? E de repente eu vi assim aqueles garotos, né? Naquelas vilinhas lá que eu morava no nordeste da Índia, basicamente a 120 quilômetros da capital, próximo da margem do rio, que era assim um vilarejo praticamente, né? E ali as pessoas, né, falando com o celular e mandando mensagens e tudo e tal. Então, você vê que como é que a coisa se espalhou de tal maneira, se democratizou, que assim, mesmo uma pessoa num país considerado, né, pobre, que na verdade a Índia, a renda, assim, a riqueza da Índia é bem maior do que a do Brasil em termos de quantidade, mas assim, a quantidade de pessoas também é maior. Num país considerado, que a gente tem aqui como um país pobre, numa vilinha, lá no nordeste profundo lá da Índia, um menino numa vilinha de 10, 12 anos, os garotos, quase todos eles assim, brincando com o celular e tudo. Então se vê que os recursos, a tecnologia e a prosperidade se tornaram bastante democratizados e as pessoas têm acesso a praticamente tudo, né, através de um celular. E teoricamente ter acesso a todos os fatores deveria produzir, né, todos os recursos, deveria produzir um índice de satisfação, de felicidade, de bem-estar e de alegria, né, de viver. E isso é igual ao açúcar, por exemplo, né? Quando você está sem energia, você vai lá e come um doce, alguma coisa assim, você fica com um certo pico. Depois, esse pico baixa repentinamente, aí vem um desgaste, um cansaço. Então esse fenômeno, em termos históricos, também se dá. Você tem aí um pico, né, de adrenalina, um pico de curiosidade, um pico de êxtase, e imediatamente vem depois, né, o retrocesso, que é a depressão, que é a insatisfação que essa ilusão de prazer produz, né? E a humanidade, ela experimentou, está experimentando esse efeito, né? A explosão do acesso a conhecimento, do acesso à informação, do acesso à interação, ao entretenimento, ela gera um grande pico de prazer, né? Onde as pessoas podem expressar, não é, a sua personalidade individual, falando de si próprios, mostrando a sua beleza, mostrando a sua casa, mostrando as suas conquistas, etc. E ao mesmo tempo nós temos um índice elevadíssimo de depressão, que é o mal do século, e um índice altíssimo de suicídio, né? Que é um efeito colateral que nós experimentamos, e é uma grande luta da humanidade, porque a depressão, não é, ela mata mais do que guerras, e ela mata mais do que os vírus, as doenças. Muitas das doenças que nós temos não são tão efetivas para causar mortes que a própria depressão, né, que equivale, que gera também aí os princípios de suicídios. Então se vê que nós temos uma contradição significativa desses dois fatores, não é? Que é um alto índice de satisfação tecnológica com baixíssimo índice de satisfação psicológica. Então existe uma grande disparidade aí entre o nosso desenvolvimento tecnológico e o nosso desenvolvimento psicológico. O desenvolvimento psicológico da humanidade sempre esteve nas mãos das religiões. Nunca, os psicólogos chegaram recentemente, inclusive eles não estão dando nem conta, né, das atividades. A ONU já fez um estudo de que um dos profissionais que mais fica inapto, incapacitado para a sua atividade profissional são os psicólogos e os médicos. Justamente porque eles estão sobrecarregados, né, e eles não sabem como resolver o problema, porque as questões metafísicas, elas estão sendo substituídas pelas questões físicas, né? E como as religiões
elas são, na verdade, a terapia de grupo que acalma, que dá um sentido, que dá uma organização psicológica para a sociedade, entrou em detrimento devido às descobertas da astronomia, da física e da matemática. A filosofia entrou praticamente quase em extinção, né? E a teologia, que são as religiões, dependem muito da filosofia, né? Você precisa de filosofia para levar a cabo um programa de teologia, que é ser basicamente uma religião. Então, o que acontece? Eu até mencionei um pouquinho ontem. O mundo, de um modo geral, tem sistemas de religião que dependem muito de que haja sofrimentos, baseados nos sofrimentos, né? Nos sofrimentos tais como doença, principalmente doença e pobreza, né? As escassez como falta de alimento, fome, misérias, né? São um equivalente também a um subproduto da pobreza. Mas basicamente, doença e pobreza. Então, esses dois elementos são combustíveis que alimentam os paradigmas religiosos, né? As pessoas, elas querem livrarem-se dos sofrimentos causados pela doença e da pobreza. Então eles buscam as religiões em função muito disso daí, ao mesmo tempo que as próprias religiões, não é, cultivam o interesse ou cultivam a emoção dos espiritualistas, daqueles que se desenvolvem espiritualmente ou daqueles que são membros da religião, fundamentado no princípio que é o exercício da compaixão, né? O cuidado com o outro, o exercício do cuidado maternar o outro, né? De amar o próximo, de cuidar do outro, etc. E nesse sentido, para cuidar do outro, é preciso que você tenha um outro que necessite de cuidados, né? Um outro em situação uma situação de o que seria de uma decadência financeira ou de uma situação de vulnerabilidade de saúde. Então para que a gente possa cultivar o princípio de compaixão, necessariamente nós precisamos de pessoas que estejam necessitadas desse fator, ou desse cuidado, digamos assim. Então nós vamos lá, damos a sopa, né? Nós damos a roupa. Então, muito do nosso conceito atual de compaixão e de sentido do que nos dá uma certa estabilidade que é a sensação de que nós estamos progredindo, de que nós somos seres piedosos ou bondosos, ou que isso o caminho que nós estamos adotando, depende que haja pessoas em vulnerabilidade, depende que haja doentes e depende de que haja pessoas que são carentes, né? Mas o que acontece normalmente com civilizações, não é, semelhantes à Terra, civilizações humanas que já superaram a fase que nós que superamos, que são os pós-humanos, e o advento do domínio da tecnologia de energia dá o início, dá o pontapé inicial para uma civilização pós-humana, que é quando ela domina tecnologia de energia. E foi anunciado essa semana que os alemães e os chineses colocaram em atividade um reator nuclear que simula a produção de energia produzida pelo Sol. Então isso dá início a uma era de desenvolvimento tecnológico absurdo, e isso a gente vai ver com o passar dos anos. Vai haver antes e depois desse equipamento, porque o sistema de produção de energia vai equacionar muitos dos problemas de escassez de alimentos, problemas de escassez de recursos de conhecimento. Então, muitos problemas de saúde que nós temos atualmente vão ser equacionados, e problemas de distribuição de renda também vão ser equacionados. E isso é o equivalente de uma sociedade pós-humana. Então, num ambiente em que você não terá, não é? O quadro é mais ou menos esse. Nós não teremos doenças
que são aterrorizantes, doenças aberrantes, como por exemplo câncer, Alzheimer, são as doenças que nos assolam, né, nos apavoram nesse momento, elas serão, né, superadas com o passar do tempo, devido ao desenvolvimento da tecnologia. Isso é uma questão de tempo, tá? E também problemas de questão de escassez de alimento. Inclusive, tem muitos países que têm muitas doenças, por exemplo, de países do terceiro mundo, que são erradicadas, que não existem em países desenvolvidos, né, como poliomielite, né, que são crianças com problemas, né, de cólera, malária. Então existem muitos países ricos, por exemplo, em que o sistema de saúde já erradicou da convivência deles esses problemas, e que são problemas que ainda são enfrentados por países subdesenvolvidos, né? Então a gente já tem uma demonstração de que o desenvolvimento de tecnologia e recursos eliminam as doenças, pelo menos aquelas que a tecnologia permite no momento. Mas no futuro também problemas como problemas de ataque cardíaco vão poder ser previstos previamente, etc. Então nós não teremos um palco em que não vai haver esse drama, e aí nesse caso a religião fica obsoleta também, deixa de ser uma referência. Então a referência vai migrar então para justamente para a ciência. Ao mesmo tempo, não vai haver pobres, porque a distribuição de alimentos e recursos vai estar à disposição, né? Como tem muitos países, né? Países ricos, que não existem pobres, né? Você vai procurar alguém para dar um lanche, não existem pobres, né? Então você não tem como fazer esse processo de compaixão, esse exercício de compaixão. Por isso, o sentido de religiosidade ou a busca por uma religião não vai ser, ou pelo menos a manutenção do estado de estar dentro de um programa que busca, né, o aperfeiçoamento pessoal, não vai ser mais fundamentado nesse tipo de compaixão, porque isso vai ser resolvido pela própria tecnologia e o desenvolvimento humano. É uma questão de evolução histórica que a gente pode observar em relação ao passado, em relação à nossa situação agora, e podemos fazer uma previsão de futuro de acordo com o que nós aprendemos com o passado. Então, os sistemas de religião de futuro são aqueles que estarão adaptados a dar as respostas para resolver a crise existencial, não é? Porque você observa, por exemplo, uma pessoa que está sem emprego, certo? Ele vai, busca uma religião e reza e faz lá a corrente e tal e consegue um trabalho. Ou seja, ele está com problema de saúde, ele vai lá e resolve, digamos assim. Mas depois, uma pessoa que tem trabalho, que tem saúde, que não tem problemas técnicos nenhum, qual é o problema que essa pessoa tem? O único problema que essa pessoa tem, tecnicamente falando, é a crise existencial, que é o próprio processo que a pressão da existência impõe sobre ela para ter respostas para o significado do porquê eu existir, né? Por que nós temos que morrer, por que nós passamos por todos esses processos. E os sistemas que estiverem adaptados para dar respostas coerentes para essas perguntas fundamentais são os sistemas que prevalecerão. São os únicos sistemas que conseguirão sobreviver às variações históricas em termos de futuro, tá? Então, as religiões, os sistemas de conhecimento, os paradigmas que são ou abstratos, não é, que não respondem de maneira objetiva, que coloca as coisas tudo em termos de mistérios, de energias, esses sistemas, eles tendem a se tornar obsoletos, ao mesmo tempo que os sistemas que dependem de sofrimentos ou que explicam Deus do ponto de vista daquele que alivia o ser dos seus sofrimentos e misérias pragmáticas, vai ficar também obsoleto. Então não haverá necessidade desse princípio, né? Tanto é que é muito comum que países desenvolvidos tenham um índice de ateísmo ou de desinteresse por Deus mais elevado, né?
com exceção dos americanos, que é uma espécie de paradoxo, mas nos países em que a pobreza já foi relativamente erradicada, o interesse pela religião é bastante diminuído, a não ser que você tenha ambientes em que você tenha um sistema de leis que obrigue as pessoas a serem religiosos, como é o caso dos árabes, que é um contexto diferente, então eles são obrigados a serem religiosos. Então ele acaba tendo um índice alto de pessoas religiosas. Mas, nesse sentido, os conhecimentos védicos, principalmente os conhecimentos que são explicados pelos Vaishnavas, se a gente se projeta, vamos nos jogar lá na frente, lá no futuro, vamos nos colocar lá 100, 200 anos atrás, né? Aliás, na frente. Nós fazemos aqui a Torre dos Mantras, né? E esse princípio de compaixão, ele é válido, ele sempre vai ser válido, ele nunca vai deixar de ser válido, que é o princípio do cuidado com o outro, da preocupação com o outro, do maternar o outro, ele vai ser válido em todos os períodos. Mas nós fazemos a Torre dos Mantras com a preocupação, por exemplo, do bem-estar, da saúde das pessoas. Temos uma menininha, que é a Isadora, que tem um problema com leucemia. Então nós estamos aplicando sobre ela um reiki de mantras, para que as células dela possam reagir e ela ter forças para vencer o problema e, enfim, ter uma vida saudável e feliz, como todos nós temos. Mas vamos olhar a nossa situação há 200 anos na frente, por exemplo. Nós não teríamos a Isadora como nosso foco, né? Porque a própria tecnologia já resolveria o problema dela. Assim como, por exemplo, nós não temos pessoas aqui que estão, por exemplo, sofrendo com cólera, né? Não temos pacientes, nós não fazemos a Torre dos Mantras para pacientes com cólera, por exemplo. Vamos fazer os mantras sobre tal pessoa que está enfrentando um problema de cólera. Não tem, porque já existe tratamento, já existe vacina, já existe tudo isso. Então esses pacientes, nós já não temos a preocupação de cuidá-los, porque eles já são cuidados pelos profissionais da saúde, que é baseado em tecnologia e ciência. Então, os pacientes que nós temos agora, que por questões de saúde, até mesmo, por exemplo, alcoolismo, isso tudo vai ser resolvido com vacinas no futuro. Nós não teremos pacientes com problemas de adicção, de alcoolismo ou desses tipos de problemas. E qual seria então a nossa funcionalidade nesse sentido no futuro? Só vai sobrar um problema fundamental. E esse problema é o problema persistente. Vai ser a depressão. A depressão basicamente vai ser o problema fundamental. Tá? Então vai haver algumas técnicas de eliminar a depressão, né? Só que a depressão é uma crise existencial pelo próprio ato de existir. Então as técnicas que vão ser utilizadas para eliminar esse problema vai ser as mesmas técnicas que o pai do Buda fez com o próprio Buda. Vai ser criar uma bolha. Então os pensadores, né, eles vão criar uma bolha de realidade. E essas bolhas de realidade, que as pessoas vão poder ter acesso a sistemas virtuais, ter uma namorada virtual perfeita, um cachorrinho virtual que não morre. Então vão se criar essas bolhas. E essas bolhas vão gerar um efeito colateral, que vai ser que as pessoas vão querer sair dessas bolhas. E nesse ponto, somente um sistema de conhecimento que tenha condições de dar respostas objetivas para explicar o sentido da existência que estarão adaptados para seres humanos de futuro, né? E esses conhecimentos são os conhecimentos védicos e os conhecimentos Vaishnavas. Dentre os conhecimentos védicos, prioritariamente os conhecimentos Vaishnavas, tá? Então é isso que eu gostaria de ter compartilhado aqui, ter enfatizado isso aqui, para não parecer que eu estou fazendo uma apologia. Eu estou fazendo, na verdade, uma análise de futuro, é uma previsão de futuro, não é necessariamente uma apologia. Mas a realidade é que as coisas são práticas, né? E nós temos que ver o que funciona e o que consegue funcionar em termos de longo prazo.
E o conhecimento, que é a autorrealização, é o conhecimento que vai conseguir permanecer diante dessas novas realidades que nós nos depararemos, né, aí no futuro em relação à nossa experiência de vida, tá, pessoal? Então é isso daí, tá bom? Bom, vamos lá então, né? Vamos finalizar aqui. Muito obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna. A gente se vê amanhã então. Obrigada, Namastê. Gratidão. Obrigada, Namastê. Até amanhã. Até amanhã. Oi? Hare Krishna, bom dia. Hare Krishna. Escreveu o livro dele. Obrigado. Bom dia. Vamos lá, né? Vamos dar sequência no livro um pouquinho. Bom dia. Bom dia. Bom Namastê. dia.